Mais uma vez aí, bom dia para todos. Quem tiver com a Bíblia aí, abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler capítulo 8, a partir do versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do 40. Antes disso, vamos orar. Jesus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais esta manhã. Te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunir em Teu nome, de adorar o Teu nome, e nesse momento de ouvir a Tua palavra, que os nossos corações, a nossa mente estejam abertas para receber aquilo que o Senhor deseja enviar para a gente, falar conosco. Toca em nossos corações, Pai, que essa palavra que é viva possa nos curar, nos transformar, nos libertar. Em nome de Jesus, Pai, esse é o nosso pedido essa manhã. Amém. Amém. Lucas 8, a partir do 40, diz assim. Eu vou ler tudo, são acho que 16 versículos, depois a gente vai falar um pouquinho. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara todo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou, vá em paz. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: A sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo se lamentava e chorava por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas ela dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Amém. Até aqui. Essa é uma história interessante, porque a gente tem um contraste de duas histórias aqui, duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, e duas histórias de dores públicas, vamos dizer assim. A primeira delas é de um pai desesperado, e a segunda é de uma mulher que não tinha mais saída na vida dela. O caso de Jairo é uma morte repentina, ou estar tão próximo de uma morte tão rápida de uma menina de 12 anos que não deveria estar à morte. E a outra enfrentava
o sofrimento de uma morte dia após dia. Mas ambos os casos, eles chegaram no único lugar que podia resolver isso, que eram aos pés de Jesus. E aí eu queria falar um pouquinho aqui, destacar algumas coisinhas em relação a essa história. A primeira é em relação a Jairo. A Bíblia diz aqui que Jairo, ele era um líder na sinagoga. E aí, só para dar um contexto, muito contexto aqui, para todos, quando Jesus nasceu, quando ele cresceu, quando ele começou o ministério dele, ele não era aceito pelos judeus, né? Deveria ter sido aceito? Deveria, mas pela maneira que o povo esperava ele, né? Então pensa assim, o povo judeu, ele cresceu esperando que um líder nascesse das raízes lá do rei Davi, e esse rei, ele ia dominar sobre, ou governar sobre o povo, tirar o povo debaixo da opressão dos inimigos. Nesse momento aqui, os romanos, eles dominavam o povo judeu. Então, os judeus eram obrigados a pagar impostos, a prestar contas ao povo romano, né? E os fariseus e os judeus dessa época esperavam um líder militar, porque era assim que resolveu as coisas. O líder que ia se levantar, que ia pegar um exército, que ia levantar, que ia lutar e que ia dominar, né? Ia tomar de volta os judeus ali, né? A terra toda. E Jesus, ele vem na contramão disso tudo. Ele não era um líder de exército. Pelo contrário, ele era um líder que andava no meio do povo. Ele era um líder, um mestre que participava de festas de casamento. Ele era um líder que era encontrado no meio da sinagoga. Então, para os líderes religiosos, eles não conseguiam enxergar Jesus como o Deus que deveria vir, ou o líder que deveria ser levantado, o Messias deles. Então você imagina que para um chefe da sinagoga, um homem respeitado, um homem que conhecia como as coisas funcionavam na religião, vamos colocar assim, para ele se prostrar aos pés de um líder, de um mestre controverso, entendam isso, que as pessoas ainda não conheciam, não sabiam quem ele era exatamente, o que ele tinha vindo. Hoje nós sabemos, hoje a gente olha para trás e vê quem é Jesus. Mas pensa as pessoas vivendo junto, na mesma época, né? Para esse cara chegar a esse ponto, é porque ele estava muito desesperado. E aí sabe o que eu vejo aqui? É que quando a dor, quando a aflição, quando o medo, ele entra na nossa casa, o orgulho ele sai. É isso. A gente pode estar lá, não, porque eu sou o chefe da sinagoga, não, porque eu conheço isso, aquilo, papapá. Mas quando o calo aperta, a gente sabe para quem a gente precisa correr. A gente precisa correr para Jesus. E com Jairo não foi diferente, né? Ele corre para Jesus, ele se prostra na frente de todo o povo. Você imagina aquele povo que estava acostumado a ver aquele cara todo engomadinho, com as vestes cerimoniais, lá todo sábado lá na sinagoga, de repente ele aos pés de um cara que muita gente não acreditava ainda. Ele passou por cima de todo o seu ego, de todo o seu orgulho, de todo o seu conhecimento. Ele passou por cima, e ele sabia que depois desse ato, ele teria que prestar conta. Ele sabia que os fariseus, os líderes, os saduceus, eles iam chegar e falar: que é isso, Jairo? Pode sair fora aqui, cara, você não vai ser mais nada aqui não. Que isso, esse cara é um mentiroso, é um falso profeta, é um falso mestre, está ensinando heresia. Ele sabia. Cara, mas ele sabia também que o único que podia mudar a vida da família dele era Jesus. E aí eu vou pausar um pouco a história de Jairo. E a gente vai para a história da mulher.
Nós lemos aqui, né? Enquanto Jairo estava lá prostrado e Jesus falou assim, levanta, vamos lá para tua casa. A Bíblia diz que eles estavam aglomerados. Eu não sei se vocês já viram algum filme, algum documentário da época de Jesus. As ruas, elas eram estreitinhas assim, ó, como se fosse esse corredor aqui assim. Não eram ruas largas como as nossas, assim. Eram vielas, vamos dizer assim. Então você imagina Jesus passando numa viela, com os seus discípulos em volta dele, e aqui a Bíblia diz que o povo estava aglomerado em cima dele. Né? Tipo assim, era passinho por passinho. Todo mundo tocando em todo mundo ali. Não tinha essa coisa de ninguém toca em ninguém. E tanto aqui em Mateus, em Marcos e Lucas, que são os evangelhos, contam essa mesma história que nós lemos aqui. Lá em Marcos diz que a mulher pensava assim, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Essa mulher, a Bíblia diz que ela estava 12 anos com sangramento, 12 anos sofrendo, 12 anos isolada, 12 anos sem um abraço, eu vou explicar por quê, 12 anos sem poder participar de um culto, 12 anos sendo considerado uma pessoa impura. Mais uma vez, nessa época, eles viviam ainda e obedeciam às leis que foram dadas a Moisés, lá no Antigo Testamento. Nosso irmão conhece bem ali a Torá. Então, os judeus, eles seguiam isso. E se a gente for lá, lá em Levíticos, no livro de Levíticos, nós vamos ler aqui, mas no capítulo 15, vai falar sobre as impurezas do homem e da mulher. E lá dizia o seguinte, olha, enquanto uma mulher estiver no seu período lá impuro, né, de sangramento mensal, ela vai ter que se afastar. Ela não pode participar dos cultos, ninguém pode tocar nela, porque é impuro. E aí diz mais ainda, olha, se alguma mulher continuar ainda com esse sangramento, após o período dela, ela vai ter que ficar isolada. Ela não pode participar de nada, ela não pode participar de um culto, ela não pode ir na sinagoga, ela não pode fazer absolutamente nada. Essa mulher, ela vivia marginalizada. A Bíblia também diz que ela gastou todo o dinheiro dela. Para a Bíblia falar algo como isso, é porque não é essa mulher ou essa família não devia ser uma mulher com poucas posses. Pelo contrário, devia ser uma mulher ou uma família com boas posses. Porque ela deve ter procurado os melhores médicos, os melhores curandeiros da época, não importa. E a Bíblia também diz aqui que nada resolveu. Então você imagina essa mulher isolada, sem contato com a família, sei lá, se ela vivia dentro de um quarto, se ela vivia numa casa separada, não sei o que aconteceu com a vida dela. Mas o que importa para nós é que um dia ela começa a ouvir histórias de um homem diferente. De um homem que não se importava muito com algumas tradições, de um homem que curava, que libertava, e que talvez fosse a última esperança da vida dela. Uma vez eu ouvi um médico falando sobre isso, sobre a situação dessa mulher. Ele estava falando assim, muito provavelmente, né, óbvio que a gente não pode cravar, mas ela sofria de uma hemorragia crônica, e isso gerava dores muito, muito, muito fortes. Ela provavelmente era anêmica, porque perde o sangue, né? Não tem o que comer que vai suprir isso. Ela era anêmica, ela não tinha força para andar, ela não tinha força para falar. Assim, não sei quanto tempo essa mulher ia durar. Vamos combinar que durar 12 anos já era muito para a vida dela. Mas ela pensou, se eu somente tocar nas suas vestes. E aí, passando isso para nós aqui, né, para a nossa vida, o que isso significa para a gente aqui? Talvez muitos de nós aqui saibamos um pouco o que é isso. Tanto Jairo quanto dessa mulher. Orar e talvez não ver mudança, né? Tentar e falhar, gastar e não ver retorno, esperar e cansar de esperar.
É assim, né? Mas, se a gente pensar um pouquinho, humanamente falando, parece que Jesus atrasou na vida deles, né? Parece que Jesus estava atrasado ali. Mas Jesus, ele não se atrasa. O tempo de Deus, ele é perfeito na nossa vida. E se ele ainda não chegou, é porque ele quer fazer algo ainda maior, sabe? Quando essa mulher, não sei como, sem força, sem vigor físico, consegue tocar, a Bíblia diz que ela tocou na barra, como se fosse na barra da saia, assim, né, do manto dele, aqui embaixo, assim, ela tocou. E imediatamente ela se sentiu curada. Só que pensa comigo, como que ela se sentiu curada? Talvez ela não sentiu que parou de vazar, né, de sair sangue. O vigor físico voltou. E o mais maravilhoso aqui é que Jesus para e diz: alguém me tocou. Você já parou para pensar nessa frase de Jesus assim? Aglomerados, todo mundo junto e misturado. E ele fala: parou, alguém me tocou. Mas como? Jesus, mestre, como assim? Ele diz assim: eu sei, porque de mim, em algumas versões, talvez que a sua, está escrito assim: saiu virtude, saiu poder. Eu acho que todo mundo que conhece aqui a Deus e a Jesus, sabe que ele tem poder para curar e para transformar qualquer coisa. Ele tem. Mas esse caso aqui é um caso muito específico, porque Jesus não virou para aquela mulher e falou assim: seja curada em nome de Jesus. Seja em nome de Jesus, não, né? Seja curada, que ele não precisava falar em nome dele mesmo, né? Seja curada. A gente fala isso, ele fala, não precisava falar. Seja curada. Não. A fé dela. Quando aquela mulher se apresenta e ela se prostra, ela conta toda a história dela. Jesus, além de curar aquela mulher, Jesus, ele transforma a identidade dela. Sabe? E com a gente não é diferente. Jesus, ele não quer só curar a gente fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Jesus, ele quer nos dar uma nova identidade. Aquela mulher até então, ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, uma mulher doente, uma mulher marginalizada. A partir daquele encontro de Jesus, Jesus chama ela, sabe do quê? De filha. É uma identidade totalmente nova. Para uma mulher que não era ninguém, agora ela é filha de Deus. Muda tudo. Entende que não é... O menos importante na vida daquela mulher foi a cura física. Mas ela ser reconhecida agora, ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Ela agora é filha. E quando a gente é filho, muda tudo. Sabe, quando a gente conhece a Jesus, muda tudo. E a vida dessa mulher, ela muda. Ela muda completamente. E de novo, isso é muito maluco a gente pensar nisso. Jesus fala assim: olha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Você acha que ela era a única que precisava de uma cura no meio dessa multidão toda? Pelo contrário, a gente sabe que as multidões vinham para pedir oração lá, para pedir que Jesus curasse, libertasse, tudo. Muito provavelmente todos ali que estavam tentando tocar em Jesus queriam alguma coisa de Jesus. Mas a única que conseguiu foi aquela mulher. A única que conseguiu tirar alguma coisa de Jesus foi aquela mulher. De novo, não foi, entre aspas, por favor, entendam isso, porque Jesus parou, olhou para ela e falou: seja curada. Foi porque a fé dela moveu aquilo. A fé dela. Sabe? O manto de Jesus tinha algum poder? Nenhum poder. Mas Jesus tinha o poder necessário. E nós podemos acessar isso.
Através da fé. Através da fé. Sabe quanto a gente crê nisso? Fecha um pouco essa história. Vamos voltar para Jairo. Imagina o desespero de Jairo. Alô, moça, pelo amor de Deus. Tem tempo para fazer isso. Minha filha está doente lá. Ele não falou, né? Eu pensaria isso, pelo menos, como pai. E aí vem alguém correndo e fala: Jairo, para de falar com ele. Tua filha já morreu, cara. Eu sou pai, né, gente? Assim, de todos aqui. Maria Maria. Se pega uma gripe e não dorme à noite, uma febrinha de 37,5, a gente já fica preocupado, né? Você imagina deixar a morta, sair correndo para tentar alguma coisa? Você imagina o coração desse homem. E a Bíblia diz que Jesus ouviu isso e falou: Jairo, continua firme. Jairo, continua crendo. Não temas. A palavra dele é: não temas. Crê somente. Somente. Sabe? Fé é isso, gente. Fé é a gente crer quando o diagnóstico do médico é final. Fé é quando a gente crê, mesmo quando uma notícia chega para nós. Fé é quando não há mais sinal de vida. E não é só vida uma pessoa, é vida em nós, vida em um relacionamento. É isso. Quando não há mais saída, quando não há mais esperança para qualquer coisa, é a fé. E não é a fé pela fé. É a fé no lugar certo, na pessoa certa. É a fé em Cristo Jesus que muda tudo. 2 Coríntios 5,7, Paulo diz assim: andamos por fé e não por vista. A nossa fé não é pelo que a gente vê, mas é porque a gente crê. É naquilo que nós cremos. Versículo 51, né, de Lucas aqui, vai falar que eles começam a chegar na casa, e aí existiam pessoas ali chorando, lamentando pela morte da menina. E Jesus fala: por que vocês estão chorando? Ela só está dormindo. E a Bíblia diz que eles riram, que eles zombaram. Tipo, esse cara não sabe o que está falando. A gente estava aqui quando morreu. O médico estava aqui quando falou que ela morreu. A mãe está aqui chorando, esgoelando, porque a menina morreu. Sabe, a incredulidade, ela ri do sobrenatural. Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ele não entende as coisas que vêm de Deus. Às vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida, só que se a gente está em Cristo, se a nossa fé continua firmada nele, a gente vai ter paz, enquanto todo mundo não teria paz. Ah, mas a situação financeira do Brasil, do mundo, tá maluca hoje. É guerra de um lado, é presidente fazendo maluquice do outro, sei lá o que, não sei das quantas. Não importa. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu sustento não vem simplesmente do meu trabalho, o meu sustento vem de Deus. E se a gente não se firmar nisso, a gente vai ficar maluco. A gente perde a esperança, a gente perde a fé. Porque a gente vai no mercado e o negócio que estava R$2 hoje está 4. E a gente fala: meu Deus, mas espera aí, o meu dinheiro não aumentou de 2 para 4. E é assim que funciona. Contar um testemunho muito rápido aqui, que aconteceu na minha vida e da Sabrina. Quando Davi nasceu, há 7 anos e meio atrás, nós estávamos morando num campo missionário. A gente morava e a gente não tinha salário. Não tinha salário. A gente não ganhava R$1. E a gente morava nesse campo missionário, e quando minha esposa ficou grávida, nós recebemos uma palavra de Deus, de algumas maneiras diferentes, dizendo assim: olha, não vai faltar
nada para essa criança. Antes dela engravidar, um homem de Deus falou com a gente, olha, vocês vão engravidar e não vai faltar nada para essa criança. A gente amém, mas assim, não estava nem grávida, ela passou um tempinho, nós no campo missionário, engravidamos, e aquilo, em vez de nos dar desespero, nos dá alegria. Amém, é Deus que vai suprir. Passou o tempo, Davi nasceu, não lembro, aí ficou 2, 3 semanas, 1 mês no leite materno, não vinha muito leite, ele não era muito assim, tivemos que entrar com fórmula. A fórmula, há 7 anos atrás, ela custava 50 e poucos reais. Hoje, sei lá, o normal custa 50, né? Só que aquele, o ninho que a gente usa hoje, custava 20 naquela época, só para vocês terem uma ideia. E o leite que a gente tinha que dar para ele custava 50. A gente não tinha 50. A gente não tinha nem 20, nem 50. E eu lembro que a gente parava e falava, Senhor, o Senhor falou que não ia faltar. E não vai faltar. Gente, eu vou resumir a história, tá bom? Para a gente voltar para a história principal aqui. Enquanto nós não saímos lá do campo, e eu voltei para o mercado de trabalho, e está tudo certo, porque já era algo de se esperar, a gente não precisou comprar uma lata de leite, uma fralda. O leite estava acabando, chegava alguém com uma lata de leite. O leite estava acabando, vinha uma pessoa de não sei da onde lá, amiga da Sabrina que não falava há 2 anos, quando ela falou assim, nossa, lembrei de vocês, toma 50 reais aí, nem vocês estão precisando. E era o dinheiro do leite. Eu lembro que fralda, até 1 ano de idade, a gente não precisou comprar uma fralda para o Davi. Eu lembro exatamente assim, ele fez 1 ano, acabou o último pacote de fralda, e eu estava empregado, ganhando mais do que eu ganhava quando eu saí do trabalho anos antes. Milagre de Deus. Provisão de Deus. Mas, de verdade, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é merecedor, não é nada disso. É porque a nossa esperança estava em quem podia suprir. A minha esperança não estava numa igreja, a minha esperança não estava em alguém que podia me sustentar, me pagar um salário. Não, a minha esperança continuava lá. Senhor, o Senhor falou que não ia faltar nada para nós. E não vai faltar. Não é desleixo, não vai, porque a gente está fazendo algo que o Senhor pediu para a gente fazer. Quando acabou, ok, agora vamos voltar. E quando voltou, acabou, cessou, e glória a Deus por isso. E a gente passou a ser de abençoados, e continuamos sendo, graças a Deus, para abençoadores. Sabe, a gente aprendeu que o que a gente ganha, o que a gente recebe não é para nós, é para a glória dele. Então, sabe, foi uma lição absurda para nós. Eu era péssimo com finanças, gente. Eu nunca ganhei mal, graças a Deus. Mas eu era péssimo com finanças. Eu chegava no final do mês, toda vez em vermelho. Eu falava, puxa, mas eu ganho tão bem, puxa vida, sei lá. Mas vermelho. Foi passar esse período, na volta, a gente aprendeu. Sabe, porque a gente aprendeu a viver com nada, com pouco e com alguma coisa. E a gente sabia que aquilo lá não era para nós, não era nosso, não era... Não, cara, a gente pode desfrutar, a gente pode se deleitar, óbvio que a gente pode, mas não é só para isso. Mas esse nem é o problema aqui, gente. Vamos voltar, que isso é só outro parênteses. Entendam, a fé não é fé pela fé. Não é assim, eu espero, eu creio. Não. Eu creio que Jesus muda. Eu creio que Jesus pode transformar. Eu creio que Jesus pode entrar na minha casa. Eu creio que Jesus, Ele é o único que pode, gente. A gente não pode. Jairo tinha condição. Jairo tinha conhecimento. Jairo tinha influência. Essa mulher do fluxo de sangue tinha conhecimento, tinha condição financeira. Mas toda a condição financeira dos dois, todo o conhecimento deles, não podia curar a filha e não podia curar aquela mulher. Para a gente só terminar a história aqui, né, que a gente está contando, Jesus entra naquela sala, naquele quarto, pega da mão da menina e diz, em algumas versões lá, Talita Cumi, né, que não é o nome dela, a tradução é menina, levante-se. A Bíblia diz que imediatamente o espírito volta.
ressuscitar não é algo comum, né? Não sei se vocês já viram isso também lá, mas médicos falando assim, em alguns minutos depois da morte, as pupilas já vão embora, o fluxo de sangue para, as extremidades do corpo começam a ficar mais geladas, não bombeia sangue. Não é um simples acorda, sabe? Toda a mecânica da humanidade teve que se refazer. Não importa. Não importa. Ah, mas humanamente isso é impossível. Não existe isso para Deus. Existe para mim, existe para você. Mas para Deus não existe. Então, primeiro, cuidado com o que você tem ouvido por aí. Porque se aquele pai e aquela mãe tivessem talvez ficado só naquela rodinha que eles conheciam, eles iam ouvir assim, agradece pelo tempo que você teve com a sua filha, né? Deus quer levar ela. Naquela época eles iam falar assim, olha, você ou tua mulher deve ter pecado, porque era algo que eles falariam. Porque se está vindo alguma coisa contra a tua filha, provavelmente vocês pecaram. Julgo. Coisas que, se eles ficassem com isso na cabeça, era só culpa. Era um fardo a mais que eles iam levar. Mas alguém, e olha só, gente, eu não sei da mulher dele. Eu não sei se a mulher dele falou, você tá doido, não vai atrás desse homem. Ela falou, vai, corre atrás dele. Não sei, a Bíblia não diz isso. Mas eu sei que pelo menos uma pessoa dessa família atinou e falou, opa, peraí, eu preciso correr atrás de Jesus. Sabe, alguém de nós precisa correr atrás de Jesus, gente. Sabe por quê? Porque não é só a nossa vida que vai mudar, a nossa casa vai mudar, a nossa sociedade vai mudar. Se cada um aqui que está aqui correr e firmar a nossa fé em Jesus, tudo muda. Não é só a nossa vida muda, a história muda. A vida dessa mulher, que nem nome tem, a gente só sabe que ela é filha agora. A gente não sabe o que aconteceu com ela. A gente imagina ela voltando para a casa dela, vendo marido, vendo filho, vendo pai, vendo mãe. As pessoas falam, peraí, mas essa aí não é aquela que estava isolada, que não podia vir no templo, que não podia sacrificar, que não podia trazer lá a rolinha, o pombinho. Não é essa daí? O que aconteceu? As pessoas vão falar, peraí, mas não é essa daí, não é esse daí, que sei lá o quê, que vivia de qualquer jeito, que blá. Não, olha lá, Jesus mudou, Jesus entrou, Jesus transformou. Evangelho de João 11, 25, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe? É Ele. Não adianta a gente confiar em outras coisas. Ele faz o impossível. Sabe? É Jesus que faz. É Ele que vence a morte. E todas essas histórias aqui, para a gente já ir terminando aqui, gente, essas histórias elas não são apenas sobre uma mulher que recebeu uma cura, um pai desesperado, tentando resolver tudo sozinho. Essas histórias aqui, elas são referentes a nós. A nós. Nós, talvez, éramos ou somos como essa mulher aqui, sabe? Sangrando. E ninguém tá vendo, tentando resolver tudo sozinho. Talvez com um sorriso por fora, mas por dentro totalmente destruído e quebrado. Ou talvez como Jairo lá, totalmente impotente diante de uma situação qualquer da nossa vida. Jesus, ele fez algo muito maior que a cura, né? Ele levou os nossos pecados na cruz. A Bíblia diz que, em 1 Pedro 2,24, que ele, levantando-se ele mesmo, o seu corpo na cruz, levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Só que ele não parou aí.
Lá em Atos 2:24 vai dizer que quando ele ressuscitou, ele rompeu os grilhões da morte. Ele venceu a morte. Ele tomou, sabe, a autoridade que o nosso inimigo tinha sobre a morte. E ele pegou isso. Se nós entendermos isso, tá? Se nós focarmos, colocarmos a nossa fé em quem pode transformar, mudar, restaurar, libertar, que é Jesus, Ele pode fazer. Aquela mesma mão que catou a mãozinha da menina morta lá e falou levanta, foi a mesma mão que foi pregada lá naquela cruz. E essa mesma mão que foi pregada na cruz é a mesma mão que está aqui hoje, disponível para nós. Você tem noção, assim, eu me sinto constrangido com isso, porque esse mesmo Deus maravilhoso que criou tudo, que morreu, que ressuscitou, Ele continua aqui, disponível. Sabe para quê? Para que a gente toque nele, para que a gente busque Ele. E aí, eu queria que pudesse, se você puder, feche seus olhinhos por enquanto um pouquinho. E nesses minutinhos aí que você vai ficar de olho fechado, reflita um pouco sobre tudo que nós falamos aqui. Talvez você tenha se identificado com alguma história, com alguém, com Jairo, né? Que estava tentando ser forte, mas por dentro estava desmoronando. A mulher sangrando em silêncio. Ou talvez você ouviu ou alguém falando, ou dando uma sentença final, sabe? Mas escute isso com atenção. Enquanto Jesus estiver disponível, e Ele está disponível, nada acabou. Nada acabou. De novo, gente, a gente já falou que a multidão apertava Jesus, a multidão estava em cima de Jesus. Hoje a gente vê muita gente falando de fé, falando que acredita em Deus, mas poucas pessoas se decidem verdadeiramente em tocar nele. Aquela mulher, ela rompeu uma vergonha, ela rompeu a religiosidade, ela não podia fazer aquilo, pelas tradições, ela não podia fazer aquilo. Jairo rompeu o orgulho de ser um fariseu, um religioso, conhecedor. E aí eu pergunto agora para nós aqui, o que nos impede de tocar Jesus? Será que é o orgulho? Será que é o medo de pensar, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que é a culpa de um passado? Dúvida? Jesus, ele não falou para aquela mulher nem para Jairo, ele falou assim, primeiro você precisa melhorar, viu? Olha, primeiro você precisa mudar de vida, primeiro você precisa organizar, primeiro você precisa se tornar digno de alguma coisa. Jesus só disse, vamos. Jesus só disse, a tua fé te curou. Jesus, ele não ignorou a mulher, Jesus não ignorou um líder religioso, Jesus, ele não se intimidou com a morte, e ele não vai nos rejeitar. A Bíblia também diz que Deus, ele espera, que ele deseja de nós, é um coração quebrantado, contrito. A Bíblia diz que Deus não despreza. A mensagem para nós aqui hoje é que nós precisamos crer que Ele morreu por nós, sabe? Que Ele ressuscitou, e
que Ele pode transformar sim a nossa vida e a nossa história. Mas para isso a gente precisa querer tocar em Jesus. Querer. Então aí, ó, na sua intimidade, você não precisa fazer absolutamente nada, além de, aí na sua intimidade, falar com Ele. E você pode falar com Ele. Você pode falar: Jesus, eu quero tocar no Senhor. Eu preciso que o Senhor toque na minha vida. Eu preciso que o Senhor toque na minha família. Eu preciso que o Senhor toque na minha mente. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração. Eu preciso que o Senhor toque no meu físico. Jesus, essa manhã nós te convidamos a tocar em nós aqui, Pai. Nós queremos tocar no Senhor. Nós queremos acessar essa graça, essa virtude, Pai, esse poder que emana do Senhor e do Teu nome, Pai. Nós pedimos que isso recaia sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios. Pai, encontre aqui corações quebrantados, contritos, corações sinceros que desejam o Senhor, Papai. Por favor, muda a nossa história, Pai. Como o Senhor mudou a história de Jairo e a sua família, como o Senhor mudou a história dessa mulher desconhecida, para ser conhecida como a sua filha. Oh Jesus, por favor, Pai, por favor, nos ensina, nos ajuda, Papai, porque sozinho nós não conseguimos, com a nossa força nós não conseguimos, mas eu sei que com o Senhor nós podemos tudo, Pai, nós podemos, porque é o Senhor que vai nos fortalecer, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa palavra, nós te louvamos por essa manhã, nós te agradecemos porque o Senhor continua vivo, o Senhor não morreu e continuou naquela cruz, mas o Senhor ao terceiro dia ressuscitou, e hoje nós temos esse privilégio de ter o Deus vivo em nosso meio, Pai. Muito obrigado, Papai, te adoramos e nós te bendizemos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém.